Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar assim, a respeito do Alexandre Matos, que deu uma entrevista tanto no canal do Mauro César aqui no YouTube e também do canal do Nicola, falando a respeito se assumiria o Cruzeiro, por exemplo, na segunda divisão. O caso do David, jogador que já passou pelo Cruzeiro e tudo mais, e que foi oferecido ao Flamengo. O Cuca, treinador do Atlético Mineiro, que assim, falou a respeito do Cruzeiro e o clássico diante da Raposa, além assim, de mais do que 400 dias depois daquele último clássico entre Cruzeiro e Atlético, e o que mudou nas equipes. Tenho certeza que você vai ficar surpreso pela alteração do elenco do Cruzeiro. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, beleza? Bom, vamos começar falando a respeito do último clássico entre Cruzeiro e Atlético, onde assim, tem mais do que 400 dias desde aquele último confronto, que lembrando foi realizado lá no dia 7 de março e tinha mais do que 50 mil torcedores no Mineirão naquela ocasião. Que é até um absurdo, né, pensar quando que vai ter 50 mil torcedores no estádio novamente, mas enfim, nesse duelo que vai ser somente as caixas de som de torcida, que não é muito diferente, né, porque o Atlético já fazia isso antes mesmo da pandemia, mas enfim, e o Cruzeiro que teve uma mudança no time absurda. Para vocês terem uma noção, somando os 14 jogadores do Cruzeiro e mais 14 do Atlético, que foram os que entraram no segundo tempo e tudo mais, e também os treinadores, ou seja, 15 de cada lado, apenas 30% desses 60 jogadores / técnico estão atualmente nos times. Falar exclusivamente do Cruzeiro, né, que só apenas o Fábio, o Marcelo Moreno e também o Thiago continuam aqui no Cruzeiro. Se for pegar alguns do banco de reserva, tem um ou outro, como por exemplo o Léo, de cabeça aqui eu não vou lembrar, né, mas enfim, tem alguns outros, mas os que entraram são apenas esse. Que eu vou aqui mostrar para vocês qual era a escalação do Cruzeiro naquela ocasião. Bom, o time do Cruzeiro que tinha o Fábio no gol, o Edilson, a zaga formada pelo Kaká e o Arthur, na lateral direita o João Lucas, de meio de campo volante, né, o Edu e também o Pedro Bicalho. No segundo tempo entrou o Jean no lugar do Edu e o Jonathan Robert no lugar do Pedro Bicalho. E assim, naquela ocasião estavam jogando com 3 volantes, que foi também o Jadson Silva. Na meia, o Maurício, que também entrou o Thiago, e os atacantes formando assim o Everton Felipe e também o Marcelo Moreno. Até esqueci aqui, eu lembro que naquela época, né, o Maurício estava jogando de ponta direita e não como um meia. Se eu falar assim, o Edilson logo depois saiu para o Goiás, o Kaká foi vendido esse ano, o Arthur foi emprestado ao América em setembro do ano passado, João Lucas saiu em agosto, o Edu saiu também meses depois para o Atlético Paranaense, Pedro Bicalho se envolveu naquela treta lá, foi acabar jogando no Palmeiras, Jonathan Robert voltou para o Grêmio, foi emprestado a Portugal, Jadson Silva foi vendido esse ano ao Red Bull Bragantino, o Maurício envolveu naquela troca lá com o Internacional, o William Potker, que veio aqui para a Toca da Raposa, ainda em setembro, o Everton Felipe, que foi devolvido apenas 4 jogos depois desse, Marcelo Moreno continuou, e o Adilson Batista foi demitido também, que depois dele ainda passou mais 3 treinadores, antes de agora o Cruzeiro estar com Felipe Conceição. Então assim, se você for pegar esse time do Cruzeiro, for comparar até mesmo com o do Atlético nesse clássico, é horrível, assim, nem tinha comparação. Esse ano eu acho que o Cruzeiro veio um pouco mais forte. Sem dúvidas o Atlético também se reforçou bastante. Eu diria que vai ser um jogo um pouco mais interessante, o Atlético sem dúvidas favorito, né, por conta assim por conta do elenco, mas se for pegar a rivalidade do clássico, vai ser, sem dúvidas, vai ser um jogo bastante igual. Até agora eu vou falar a respeito do Cuca, que falou do Cruzeiro e essa possibilidade assim do clássico ser uma partida bastante disputada, beleza? E vocês, quanto que acham que deve ficar esse jogo assim diante do Atlético? E também deixa aqui nos comentários o que você achava dessa escalação do Cruzeiro no último clássico há mais do que 400 dias, e será que o time de hoje é melhor? Mas um assunto importante é a respeito do atacante David, aquele mesmo que jogou aqui pelo Cruzeiro e chegou em 2018, vindo do Vitória. O Cruzeiro que pagou próximo dos 13 milhões de reais para a sua contratação, e aqui na Toca da Raposa foi um desastre, né? Bom, no primeiro ano dele ele fez apenas um gol em 24 jogos, e foi naquele duelo contra o Corinthians, uma cavadinha em cima do Cássio.
Começou 2019 e tinha uma expectativa muito grande. Ele foi o titular durante toda a temporada, né? Foram 48 jogos, titular ali com o Rogério Ceni, com o Mano Menezes, mesmo muitas vezes ele não jogando absolutamente nada, porque o Cruzeiro não tinha opções. Eu nem julgo muito assim ele ter continuado como titular. Foram apenas 3 gols e outras 5 assistências, e foi para o Fortaleza no início de 2020, porque assim, o Cruzeiro não pagava o salário dele há mais do que 5 meses e assinou e rescindiu esse vínculo, indo para o Fortaleza de graça. Ano passado, eu lembro que na estreia dele já fez 2 gols, eu fiquei assim, né, tipo, o cara jogou 48 jogos aqui no Cruzeiro, fez 3 gols, chegou no Fortaleza, na primeira partida dele já fez 2. Já sabia que ele ia dar merda, né, porque o Cruzeiro perdeu assim um valor gigantesco, que poderia ter emprestado o jogador, ter pago esse salário, né? Porque, pô, o atacante tinha 23 anos de idade, pagou 13 milhões dele, deixar sair assim do nada, né? Foi um grande erro da diretoria, ao menos na minha opinião. No Fortaleza, ano passado, foram outros 48 jogos e 11 gols marcados. Esse ano já foi 9 jogos e 3 gols, e assim, ele foi oferecido ao Flamengo nessa última semana. Teve vários sites que confirmou isso, beleza? O UOL e tudo mais. Mas como eu venho dizendo aqui pra vocês, né? Ser oferecido e ser procurado é uma palavra muito diferente, né? Então assim, vários jogadores são oferecidos ao Flamengo. Até aqui o Cruzeiro mesmo, tipo, o Tiquinho Soares foi oferecido ao Cruzeiro. O cara jogava Champions League 8 meses atrás. Então assim, não tem muito parelho não, né? Mas sem dúvida, se ele for vendido vai ser algo bem, ele, ó, pelo menos uns 25 milhões de reais tranquilamente. Pelo Cruzeiro, você pode falar também que foi afetado ali por conta daquele péssimo momento, né? Se ele tivesse chegado em 2019, até que eu não julgaria, mas em 2018 ele teve toda a temporada com o Mano Menezes para pegar mais sequência, teve ainda muitos jogos e foi um desastre. E vocês, o que acharam assim dessa passagem do David aqui na Toca da Raposa? E acho que o Cruzeiro errou em, sei lá, não ter mantido um percentual dele, ou até mesmo não ter deixado ele sair de graça? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários. Outro assunto que repercutiu muito foi a respeito do técnico Cuca, que avaliou assim, esse clássico diante do Cruzeiro. O Atlético que vai ter 2 clássicos seguidos, né, em menos de uma semana, que foi contra o América no último domingo, que ganhou, e assim, o Cruzeiro novamente no domingo, às 4 horas no Mineirão. Eu espero que o Cruzeiro possa demonstrar assim, um bom futebol, e sem dúvidas é o maior desafio da Raposa nessa temporada. Bom, perguntado sobre, ele falou assim, as expectativas para esse clássico, que eu vou deixar aqui na tela agora, aparecendo, e vou ler também com vocês. Abre aspas. Tem um clássico, não importa se o adversário vive um momento pior ou melhor, os caras vão deixar tudo dentro de campo, e você não espere diferente. Que o Cruzeiro não vai deixar tudo, ou o Atlético não vai deixar tudo dentro de campo. Lógico que a gente tem um conjunto melhor, mas tem que prevalecer o jogo lá dentro. Ele ainda completou. Não adianta vir aqui e falar, você tem a obrigação, você vai ganhar. Jogo é jogado e vamos lá para os 95 minutos disputar com o maior respeito que a gente tem ao Cruzeiro. Vamos fazer nosso melhor no domingo. Fecha aspas. Bom, pelo menos o Cuca assim, teve um pé um pouco atrás, né? Um treinador bastante experiente, que acho que foi um dos poucos do Atlético que não fala, nossa, vai ganhar, 1000 vezes favorito, igual o Eduardo Sacha falou nessa última semana. E assim, espero que o Cruzeiro possa provar o contrário, né? Porque todo mundo está esperando praticamente, e fazer um bom jogo nessa partida. Que pelo menos o Cruzeiro já demonstrou uma pequena evolução, né? Não pode falar porque ganhou um jogo bem contra o Coimbra, que já está, nossa, já está melhor. Porque realmente tem muito o que melhorar. Mas como eu disse para vocês, vai ser um desafio interessante demais e muitos pontos importantes para tirar após esse jogo contra o Atlético. Só corrigindo uma informação que eu tinha passado ontem, o Cruzeiro ainda não tinha marcado gol, né, no primeiro tempo. Até um inscrito aqui me corrigiu nos comentários, eu não sei quem era, enfim, mas valeu aí pela sugestão, que eu não tinha lembrado que o Rafael Sobis, né, fez o gol de falta contra o Boa Esporte no último jogo lá, que foi 11 horas da manhã, e esse jogo foi o único que eu não assisti do Cruzeiro nesse ano. Então assim, foi numa partida que eu não assisti, né? Então meio que passou despercebido na minha mente, beleza? E o último assunto desse vídeo é a respeito assim, do Alexandre Matos e essa sua procura de um novo clube. Ele que já deu uma entrevista ao canal do Mauro César e também deu outra recentemente ao canal do Nicola, falando que pretende assumir um clube ainda em 2021 e que não tem problema, por exemplo, assumir um clube com receitas bem menores do que ele está acostumado nos últimos anos, ou até mesmo na segunda divisão. Que assim, quando ele chegou no Cruzeiro, né, era uma situação completamente diferente.
porque apesar de, né, não estar com 1 bilhão de dívida, igual está hoje, o Cruzeiro não tinha muito caixa para ficar contratando. Foi muito importante a parceria dele com o Pedro BH, que até hoje ele tem um bom relacionamento com o dono dos supermercados. Porque naquela época fez muitas parcerias, trouxe o Everton Ribeiro, trouxe o Dedé, enfim, só alguns aqui que vem em mente. E até ano passado aceitou fazer um trabalho 4 dias aqui no Cruzeiro, né? Antes do Pedro Lourenço deixar assim a parte administrativa da Raposa. E eu vou deixar aqui um trecho da live que eu peguei lá do canal do CDD, aqui do Cruzeiro, também, um canal gigante de notícias do Cruzeiro, beleza? A respeito do Alexandre Matos, falando em assumir um time da segunda divisão ou com uma receita um pouco menor, em uma entrevista lá no canal do Mauro César. No Cruzeiro não tínhamos absolutamente orçamento nenhum. Na época podia-se fazer parcerias. E ali foi uma habilidade muito grande com o mercado de fazer essas parcerias com empresários, com clubes, com patrocinadores, para montar aquele elenco, que era um elenco muito em conta dentro daquilo que foi. Pontualmente, a gente buscou um Dedé, a gente buscou um Júlio Batista, que veio sem custo, obviamente com um salário um pouco mais alto, pontualmente, mas não foi. E a necessidade da reformulação é que deu a quantidade de jogadores. Lá em 2013, como eu disse aqui já, o presidente me chamou, vamos mudar a cara disso aqui, vamos liberamos 10, 12, 15 e vamos trazer outros. E a gente não gastou, nós fizemos isso e o Cruzeiro pagou absolutamente em dia. Quando eu saí de lá, 200 milhões em venda, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Lucas Silva, Egídio, Milton. Então acho que o Cruzeiro bateu todos os recordes de arrecadação de bilheteria, de sócio-torcedor, todos. O que aconteceu depois, aí eu deixo para vocês analisar. Tá. E só para responder, Mauro, trabalho em qualquer clube que me ofereça um projeto que encha o meu coração, independente de orçamento, independente de receita, independente de qualquer coisa. Para mim o que importa é o meu coração, é a minha cabeça, entender com aquilo que o projeto do clube. Se o projeto, eu saí do Cruzeiro ganhando menos para ir para o Palmeiras. Por quê? Porque eu queria um projeto e o Paulo Nobre me ofereceu aquele projeto. O Sérgio Sete Câmara, eu estava com a ideia na Inglaterra, me ofereceu o projeto. Se vier um clube, seja ele qual for, em qualquer divisão também. Já me perguntaram isso muitas vezes, você trabalharia na segunda divisão, no Cruzeiro? Trabalho em qualquer clube que encha o meu coração e que seja um projeto correto, independente do dinheiro, independente do orçamento, independente de qualquer coisa. Bom, mais uma notícia assim que surgiu meio que de última hora, né? Quando eu estava editando o vídeo, foi a respeito do Cebola Rodrigues, que eu vou chamar ele só de Rodrigues, porque esse Cebola na frente é muito estranho. Enfim, jogador que foi oferecido ao Cruzeiro. Essa notícia que surgiu lá no site torcedores.com e assim, aqui no Brasil, saiu pelo Bola VIP. Ele que tem os mesmos empresários do Savarino, jogador da Venezuela, se não me engano, que atua no Atlético Mineiro. E assim, eles procuraram a Raposa para ver se tinha interesse no jogador ou não. O Rodrigues, que já possui seus 35 anos de idade, só para vocês terem uma ideia, ele atua tanto de meia quanto de ponta esquerda. Porque se for olhar assim, é uma posição que o Cruzeiro realmente está precisando. Mais especificamente o de um meia, né? Que eu acho que o Cruzeiro deve anunciar pelo menos um, sei lá, no decorrer da Série B ou até mesmo agora no campeonato estadual. Mas a grande questão é que ele recebe cerca de $60 mil por mês, que isso parece ser pouco, né? 60 já pensa que é algo baixo, mas como o real está muito desvalorizado, isso é algo próximo de R$398 mil. Valor totalmente fora da realidade financeira do Cruzeiro. E assim, poderia ser interessante a sua contratação somente se ele aceitasse receber o teto da Raposa, sei lá, de 150 mil, mais uma ajuda dos patrocinadores, sei lá, dando uns 100 mil e recebendo 250, porque sem dúvidas, contratando ele, que é um dos principais astros lá do futebol uruguaio, daria uma visibilidade muito interessante para o Cruzeiro, ainda mais jogando a segunda divisão. Só para vocês terem uma ideia, ele participou de 2 Copas do Mundo, sendo na Copa da Rússia de 2018 e também aqui no Brasil em 2014, e já teve passagens por grandes clubes do futebol europeu, como por exemplo pelo Paris Saint-Germain, pelo Porto, também pelo Atlético de Madrid. E assim, eu comecei a acompanhar mais a carreira do jogador quando ele estava em uma caída bem grande, que foi naquela época que ele acabou voltando ao futebol sul-americano. Bom, ele que voltou para o Peñarol, lá do Uruguai, clube que ele foi revelado, e assim, no ano passado foram 30 jogos e 2 gols marcados.
Essa temporada de 2021 ele ainda não arrumou nenhum time, né? Estamos indo agora para o 5º mês e teria que ver isso também porque o jogador praticamente está bem fora de forma. Em 2019 ele atuou em 31 jogos pelo Peñarol também e marcou 6 gols. Desde quando voltou ao futebol sul-americano, lá para 2015, 2014, foi para o Independiente da Argentina, ele tem mantido uma média de gols bem interessante. E olha que quando ele voltou ele já tinha seus 31 anos de idade. E vocês acham que o Rodrigues poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro? Jogador que atua tanto de meia quanto de ponta esquerda? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!